Sejam bem-vindos ao canal História Militar em Debate. Hoje nós vamos trazer para vocês a história da Cruz de Ferro. Venham conosco. Né? A origem da Cruz de Ferro remonta aos tempos da Ordem Teutônica, uma ordem religiosa militar medieval fundada na Palestina em 1190. Olha só que interessante. A Cruz de Ferro, ou a Cruz Balcânica, era o símbolo dos cavaleiros teutônicos. Né? Foram localizadas diferentes versões da regra desses cavaleiros. Uma delas menciona que o Papa Inocêncio III proclamou, em 19 de fevereiro de 1199, que a Ordem do Hospital de Santa Maria dos Alemães se submeteria à regra dos hospitalários no que diz respeito à sua caridade, né, e a dos templários em seu aspecto militar. Da mesma forma, especificou que o hábito de seus membros usariam seria composto de um manto branco dos Cavaleiros do Templo, em cujo lado esquerdo, abaixo do ombro e na altura do coração, levavam uma cruz preta e não vermelha como a dos Templários, garantindo a identificação dos teutônicos como guerreiros da Igreja. Após a dissolução da ordem, nas mãos de Napoleão em 1806, o emblema foi adotado pela Prússia como uma honra teutônica e símbolo da guerra. A bandeira de guerra da Prússia tinha o símbolo costurado nela. A conhecida Cruz de Ferro veio deste símbolo que serviu de ícone para a decoração daqueles considerados oficiais que lutaram com honra, coragem, inicialmente nas fileiras prussianas. Guerra de Libertação de 1913. O Kaiser Frederico Guilherme III criou a Cruz de Ferro durante as Guerras de Libertação de 1913, conflito que ficou conhecido como período de sangue e ferro na história da Prússia, devido à intensa e sangrenta luta pela sobrevivência contra o exército de Napoleão Bonaparte. Após algumas alterações ocorridas durante os primeiros meses de sua emissão, a Cruz de Ferro definitiva corresponde a este período, a esse período, tem a coroa imperial, né, prussiana, gravada na parte superior da face frontal, né, e abaixo dela as letras FW, iniciais do Kaiser em alemão, Friedrich Wilhelm. No centro da cruz foram gravadas 3 folhas de carvalho e na parte superior o ano da criação da condecoração, 1813. O reverso é plano. As guerras franco-prussianas ensejaram uma nova Cruz de Ferro, um novo modelo de Cruz de Ferro. Né? Ela foi travada entre os impérios da França e da Prússia, e este último, né, aliou-se aos estados do sul da Alemanha, Baden, Baviera e Württemberg, para formar o que hoje nós conhecemos como Alemanha. Este conflito marcou o culminar de tensões entre as duas grandes potências e marcou a ascensão do poder da Alemanha. Em 19 de julho de 1870, o Kaiser Guilherme I ordenou as seguintes alterações na Cruz de Ferro. No verso, aparece a insígnia da Ordem de 1813. A coroa prussiana aparece no topo da decoração frontal. No centro, a letra W, inicial do Kaiser em alemão, Wilhelm. E no antebraço, né, a data de 1870. Tá legal? Essa cruz é muito interessante, muito famosa. A Primeira Guerra Mundial vai ensejar uma nova Cruz de Ferro, né, como vemos aí na imagem. O Kaiser Guilherme II introduziu essa condecoração em 5 de agosto de 1914, a ser concedida durante a guerra, com as seguintes modificações. O ano de 1870, claro, foi substituído pelo ano de 1914 no inverso, com a coroa prussiana aparecendo no braço. Né? Bem, e um W inicial do Kaiser Wilhelm, nós já sabemos disso, aparece no centro. No verso continuam a aparecer as marcas do ano de 1913. A coroa, as letras FW, as folhas de carvalho e o ano de 1913, conforme descrito acima. Isso foi feito para se referir à história da medalha. Durante a Primeira Guerra Mundial, mais de 5 milhões dessas medalhas foram concedidas aos membros das Forças Armadas
por bravura. Como curiosidade desse período, era comum os indivíduos agraciados com a Cruz de Ferro usarem anéis representativos dessas decorações. Esses ornamentos não eram peças oficiais emitidas pelo Estado, sendo, portanto, produzidos de forma artesanal por ordem de jornaleiros, a fim de enfatizar o patriotismo que os usava. Observe que essa Cruz de Ferro ela foi distribuída para muita gente, 5 milhões de pessoas, por atos de bravura. Daí para frente, nós vamos ver um critério de distribuição da Cruz de Ferro muito mais, de um grau muito de exigência muito maior. Isso é que vai caracterizar as Cruzes de Ferro, né, da Alemanha nazista. Tá? Então, vamos lá. Na Segunda Guerra Mundial, né, Hitler converteu a Cruz de Ferro em uma espécie de símbolo do Partido Nacional Socialista, ao incluir a suástica no centro dela. A partir desse momento, deixou de ser exclusivamente prussiana, para se tornar uma condecoração alemã. Foram estabelecidas leis sobre quem poderia projetar, fabricar e distribuir insígnias ou decorações alemãs, ou condecorações alemãs. Né? Foram também estabelecidas penalidades severas aplicáveis àqueles que não os utilizavam ou exibiam de acordo com as normas vigentes. Contrastando com o sistema aliado, as condecorações alemãs eram cumulativas. Um soldado não poderia ser recomendado para qualquer prêmio se já não possuísse a inferior. Nós vamos ver isso quando eu for mostrar as outras. Eu vou citar alguns oficiais alemães que ganharam, mas vários deles foram até o grau mais alto. Né? Esse método tinha suas desvantagens, claro. As ações heróicas de significado semelhante nem sempre foram igualmente recompensadas. E havia uma predileção muito grande para oficiais. Né? O sistema foi projetado para reconhecer a contribuição do combatente e favorecer, né, as fileiras de substituição. O serviço fora da linha de combate para o país importante foi relegado ao segundo lugar, mas teve casos que até dentistas ganharam, mas por bravura. Né? Em 1º de setembro de 1939, Hitler assinou a lei restabelecendo as duas categorias iniciais, a Cruz de Ferro de segunda classe e a Cruz de Ferro de primeira classe. Antes do início da produção da Cruz de Ferro de 1939, foram feitas algumas determinações que mudaram completamente seu projeto original. A nova Cruz de Ferro nazista era maior e mais robusta, e todos os vestígios das folhas de carvalho e coroas da época prussiana foram removidos. Em vez desses emblemas tradicionais, o designer da Cruz de Ferro de 1939 usou a suástica no centro e a data de 1939 na parte inferior. O dorso permaneceu limpo, exceto pela data de instituição, 1813. Além disso, foram criadas a Cruz de Cavaleiro e a Gran Cruz. Essas condecorações eram usadas ao redor do pescoço e não no peito como seus antecessores, e eram concedidas apenas aos oficiais. Durante o curso da guerra, 4 novas classes foram criadas para a Cruz de Cavaleiro. As seguintes: concedida a homens e mulheres de todos os níveis dentro de qualquer ramo da Luftwaffe, Kriegsmarine, Wehrmacht. Wehrmacht é todas as forças armadas, né? O certo é Heers, né? E as Waffen, SS, ou organizações de serviços auxiliares. Requisito: ato de bravura além do dever. Né? Como foi usada? A Cruz de Ferro, segunda classe, só era exibida em uniformes de gala, durante desfiles e eventos sociais. Além disso, nessas ocasiões, poderia ser usada uma barra representando a condecoração, localizada à esquerda da jaqueta, logo acima do bolso. Em outras ocasiões, especialmente durante o combate, apenas a fita preta, branca e vermelha era exibida e tinha que ser colocada em uma casa de botão do guerreiro ou jaqueta semelhante da segunda. No entanto, os tripulantes do tanque usavam em suas casas de botão da lapela. Nós vimos isso em muitos filmes. Né? Vamos seguir em frente. Essa é a Cruz de Carvalho, Cruz de Cavaleiro. Essa é a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho. Em 3 de julho
de 1940, Adolf Hitler e o alto comando alemão decidiram que era necessário estabelecer uma nova condecoração para os oficiais que já tinham a Cruz de Cavalheiro e, consequentemente, decidiram instituir as folhas de carvalho para a Cruz de Cavalheiro. A condecoração deveria ser usada acima da Cruz de Cavalheiro, no local onde a fita estava presa. A fita era puxada por folhas de carvalho, como nós vimos na imagem, né? A condecoração era quase circular, representando 3 folhas, com uma sobreposta às outras 2. À medida que dessas condecorações são de aproximadamente 20 milímetros de diâmetro e com peso de 6 gramas, feita com pata 935. Os condecorados foram autorizados a adquirir exemplares oficiais para uso diário, mas tiveram que pagar por seu custo. Dessa forma, eles preservavam a medalha original e impediu que ela se deteriorasse ou se perdesse do campo de batalha durante algum treinamento. As folhas de carvalho foram premiadas por liderança e excelência do comando e extrema bravura em ações de importância significativa. Lembro para vocês que os oficiais alemães, né, de major para baixo, era muito comum estarem na linha de frente, né, das suas unidades. Até mesmo os coronéis, né, às vezes se colocavam bem à frente das suas unidades, com as tropas, né, seguindo as tropas, né, bem, um pouco a retaguarda delas. Tá? Esta condecoração exigia a aprovação do Führer, que analisava cada um dos pedidos feitos pelos comandantes. Só vou dar alguns exemplos de quem ganhou essa condecoração. Guter Prien, comandante de submarino, né, que atacou uma base inglesa, né, Ivan Rommel, Hans Guderian, né, e Henrik Bach. Todos eles representam grandes combatentes. Nós não precisamos falar de nenhum deles, todos eles são conhecidos como grandes combatentes, né, e que comandavam suas tropas ou que estavam na linha de frente das batalhas. A Cruz de Cavalheiro com folhas de carvalho e espada. O critério para a distribuição era o mesmo para as folhas de carvalho. Os oficiais que se tornaram dignos dessa medalha foram os mais seletos das Forças Armadas alemãs, a Wehrmacht. Né? As qualidades do candidato deveriam ser habilidade, experiência em combate e liderança entre as tropas, além de mostrar bravura além do dever. Um total de 159 dessas medalhas foram concedidas, apenas para oficiais. Né? Aí eu destaco, né, Otto Kretschmer, da Kriegsmarine, um comandante também de U-Boot, né, Albert Kesselring, né, que é da Luftwaffe, e Joseph Dietrich, que era da SS, né, e Hermann Holt, do Heer, um grande comandante de unidades Panzer. A próxima, agora, nós vemos a Cruz de Cavalheiro com folhas de carvalho, espadas e diamantes. Esta condecoração, né, foi instituída em 1941, mais precisamente em 15 de julho, e entrou em vigor em 28 de setembro. Ou seja, a Alemanha ainda estava avançando, né, estava ganhando. Né? Esse broche foi fabricado por os mais renomados joalheiros da Alemanha, né? E era um trabalho feito à mão. E é interessante, né? Não existem 2 condecorações desse tipo iguais. Elas usavam a mesma prata, né, 935, e tinham 50 diamantes distribuídos, totalizando 3 quilates. Cada condecorado recebeu um conjunto extra de qualidade inferior desta condecoração. Foi uma distinção privilegiada a apenas 27 oficiais que tiveram carreiras brilhantes. As atribuições dessas condecorações foram cuidadosamente analisadas por Hitler, que impôs pessoalmente 26 das 27. Eu vou citar 3, uma de cada força, né, de cada ramo. Werner Mulder, da Luftwaffe, Wolfgang Luft, da Kriegsmarine, e Hans Rupp, do Heer. Tá? A Cruz de Cavalheiro, né, com folhas de carvalho, espadas e diamantes, pretendia ser atribuída aos 12 alemães que se destacassem durante a guerra. Ou seja, ela
seria distribuída ao final da guerra apenas aos 12 alemães que mais se destacaram, né, durante a guerra, e seriam uma prova de agradecimento da Alemanha a esses cidadãos, né? Ela foi apenas distribuída para um, claro, a Alemanha perdeu. E foi feita uma exceção, Hans Ulrich Rudel, né, que foi o único que recebeu. Tá? E eles recebeu por atos de bravura excepcional repetidamente, né? Estava além do dever. Próximo agora nós estamos vendo a Gran Cruz do Cavaleiro. Existia desde que o Kaiser Frederico Guilherme instituiu a condecoração da Cruz de Ferro, em 1813. Em 1939, foi restaurado por Hitler. Não foi concedida por atos de heroísmo e foi reservado aos oficiais do Estado-Maior-Geral. Né? Deveria ser concedida por Hitler a qualquer um que tivesse tomado decisões estratégicas importantes que afetassem o curso da guerra. O único a receber tal honraria foi Hermann Göring, condecorado em 19 de julho de 1940, no mesmo dia que foi promovido a Marechal do Reich, em reconhecimento à campanha da Luftwaffe na França e na Holanda. Se Hitler tivesse esperado mais um pouco, né, na campanha da Inglaterra, ele não concederia, com certeza. A Gran Cruz do Cavaleiro é maior que a Cruz de Ferro, pois media 63 milímetros de cada lado. E como todas as cruzes de cavaleiro, tinha que ser usado no pescoço, presa em uma fita de 57 milímetros, que tinha as mesmas cores das outras cruzes. Agora nós vemos a versão 1957. A lei alemã proíbe o uso da suástica em qualquer campo. Então, em 1957, o governo da República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental, no caso, autorizou a substituição das cruzes de ferro com aglomerado de flores de carvalho no lugar da suástica, semelhantes às cruzes de ferro de 1813, 1870 e 1914, que poderiam ser usados, né, pelos veteranos da Segunda Guerra Mundial. Né? A lei de 1957 autorizou também versões desnazificadas da maioria das outras condecorações da Segunda Guerra Mundial, exceto aquelas especialmente associadas a organizações do Partido Nazista, da SS ou de expansão do Reich Alemão. Né? Isso é interessante. Bem, espero que você tenha gostado desse assunto, que é um assunto muito interessante, essa questão das condecorações e como elas são distribuídas. Né? Se vocês tiverem sugestões sobre esse tema, é só nos enviar. Né? Espero que tenham gostado, né? Espero que façam comentários, deixem seu like, não deixem de seguir o canal, né? E acompanhem os nossos vídeos, que são semanais. Muito obrigado.